Olá galera, vamos fazer aqui nessa videoaula o exercício 5 do capítulo 3 da seção 1 do livro Análise Real do Erro. Tá? E o enunciado do exercício começa com a definição, que é a definição de valor de aderência. Vamos ler aqui então agora. O número A chama-se valor de aderência da sequência xn quando é limite de uma sequência de xn. Para cada um dos conjuntos A, B e C abaixo, ache uma sequência que o tenha como conjunto dos seus valores de aderência. A é o conjunto discreto, né? 1, 2, 3. B é o conjunto dos naturais e C é o intervalo fechado de 0 até 1. Então, o primeiro aqui é criar uma sequência tendo o 1, o 2 e o 3 como valores de aderência, ou seja, eu tenho que criar uma sequência que possua, né, subsequências, pelo menos uma convergindo para 1, pelo menos uma convergindo para o 2 e pelo menos uma convergindo para o número 3. Tá? Então, a minha ideia aqui, essa primeira é mais simples, né? Sempre assim. Então, essa primeira aqui, qual que foi a minha ideia? Usar o algoritmo da divisão de Euclides, né? Qualquer número natural, como é que eu posso escrever? Como é que eu posso escrevê-lo? Qual que é a escrita dele quando eu uso o algoritmo de Euclides? Mas quando eu sei que o 3 é um divisor, né? Posso escrever como 3k mais 1, 3k mais 2 ou 3k mais 0. Só que o 3k mais 0 aqui eu vou substituir por 3k mais 3, porque é a mesma coisa. Ficaria 3 vezes k mais um resto zero, né? Então, essas aqui são as formas de escrever um número na divisão por 3, né? E as possibilidades de resto, ok? Por que eu estou fazendo isso? Estou usando 3k mais 3 em vez de 3k mais 0. É porque que para nós, eu não conto o zero como natural, tá bom? Os naturais aqui para a gente está definido do 1 em diante, ok? Então, só para não ter um termo N0 ou A0. Então, vou começar aqui com o termo A1. O que é A1? É 1 e assim por diante. Então, olha só. Como é que eu crio essa sequência aqui? Quando n é igual a 1, o número 1 é de qual forma aqui? 3k mais 1, 3k mais 2 ou 3k mais 3? O 1 só pode ser 3 vezes 0 mais 1. Então, por isso que eu coloquei aqui, k pertence aos naturais, união com 0. 3 vezes 0 mais 1, essa primeira sentença. Então, meu primeiro termo é 1. A1 igual a 1. Meu segundo termo, então n igual a 2. Quando n é igual a 2, eu só tenho essa forma de escrever aqui. 3 vezes 0 mais 2. Né? Então, se ele é dessa forma, então meu segundo termo tem valor 2. Quando k, já peguei k0, k0, aqui o k0 também. Quando k é 0, eu tenho o n igual a 3 também. N igual a 3 só pode ser escrito dessa forma. Então, meu A3, que seria meu terceiro, meu X3, né, que seria meu terceiro termo ali da sequência, vai ser igual a 3. E eu vou viver esse ciclo, né? Eu vou viver esse ciclo aqui eternamente. Então, eu consigo pegar termos infinitamente, né, fazendo o n crescer, tomando aí pelo menos aí, uma sequência constante. Eu consigo aqui 3 sequências constantes, uma convergindo para 1, uma convergindo para 2, uma convergindo por 3, porque se eu pensar nisso aqui como subsequências e subconjuntos, eu vou ter infinitos termos, né? Que vai ter valor 1, infinitos termos que vai ter valor 2, infinitos termos que vai ter valor 3. Então, eu consigo tomar isso como uma subsequência. Agora, a segunda, que é para os naturais, eu preciso que todo natural seja um valor de aderência. Qual que é a ideia aqui? Aí a gente tem que voltar lá na ideia de conjuntos enumeráveis, né? E alguns resultados de lá. Primeiro, o que é um conjunto enumerável? É um conjunto em que nós conseguimos uma função bijetora, né? Uma bijeção com o conjunto dos números naturais.
né? Que é o conjunto dos números naturais, que é o princípio desse conceito de enumerabilidade. Então, aí alguns resultados. O que a gente tem lá? Se um conjunto é enumerável, então, quer dizer, a união de conjuntos enumeráveis é enumerável, primeira coisa, tá bom? Então, nota o seguinte: os naturais são enumeráveis. Qualquer outro resultado aí, né? Outra propriedade. Subconjunto de conjunto enumerável também é enumerável. Então aqui, ó, nota que eu tô escrevendo meus números naturais como uma união de conjuntos, de subconjuntos do conjunto natural. Então, meu conjunto dos números naturais aqui, eu estou escrevendo ele como uma união de conjuntos, de subconjuntos dos naturais, tá? Onde, aí que eu estou especificando, cada nkzinho desse aqui, cada subconjunto desse é infinito, isso aqui é importante, e 2 a 2 disjuntos também é importantíssimo, porque senão eu não teria bem definido aqui a minha função que me dá a lei da sequência, tá? Então eu preciso, muito importante, 2 a 2 serem disjuntos e que os conjuntos sejam infinitos, para eu garantir que eu posso ir tomando n infinitamente dentro desses conjuntos, né? Eu sempre vou conseguir um termo que volta nesses conjuntos, está relacionados a esses conjuntos. Então a ideia aqui é o seguinte: o que está aqui por trás? Por que eu posso escrever um n assim? Primeiro, eu estou pegando subconjuntos, disjuntos. O que significa serem disjuntos? Que a interseção entre eles é vazia. Então não existe um número natural que pertença, por exemplo, a n1 e a n2 ao mesmo tempo. Só pode pertencer a um desses conjuntos. Ok? N é igual a essa união. N é enumerável, essa união também é enumerável. Outra coisa, união de conjuntos enumeráveis é enumerável. Tá? Então isso aqui ainda vai além, mais além ainda por ele ser o próprio conjunto N, ele também é enumerável. Tá? E todo subconjunto aqui, então cada nk desse aqui, n1, n2, n3 e assim por diante, também é um conjunto enumerável. Então vamos partir aqui. Então como é que nós vamos definir aqui a função, né? A sequência? Xn é igual ao k se n pertence a nk. Então, por exemplo, se o 10 pertence a esse segundo conjunto que é o n2, então meu x10, que vai ser o décimo termo, vai ser igual ao k, que é o 2, vai ser o índice desse conjunto, tá? E aí, o que a gente ganha com isso? Como cada subconjunto desse é infinito, basta a gente tomar subsequências todas contidas em um único subconjunto desse. Ou pelo menos que a partir de um n zero, todos os termos depois desse n zero caiam dentro de um determinado subconjunto. Como eu posso fazer isso para todos os subconjuntos, então eu consigo fazer isso para todos os naturais que vão enumerar aqui os meus subconjuntos. Tá? Então essa é a ideia aqui. E aqui eu coloquei um detalhe aqui, uma notinha aqui, ó, o estudo sobre conjuntos enumeráveis nos garante a igualdade entre os conjuntos acima. Esse aqui, que n é igual a união de subconjuntos dele, tá? Parece que vai ser algo mal, mas não é. Eu consigo escrever. E disjuntos, isso que é importante e é isso que sai um pouco do trivial aqui. Agora, o terceiro, que seria um pouquinho ainda mais difícil, o que eu pensei aqui? Primeira coisa, o conjunto dos racionais é enumerável. Então, se eu pegar todos os racionais no intervalo fechado de 0 até 1, todos os racionais aqui dentro formam um conjunto enumerável. Eu posso enumerar assim, x1, x2, para todos os racionais pertencentes a esse intervalo. Né? Agora, qual que foi a ideia que eu tive aqui? Eu tenho um intervalo, vou pegar uma união de conjuntos αi. Quem que é esse conjunto αi? É composto por todos os elementos, por todos os racionais S pertencentes aos racionais não negativos, tá?
ok? Na verdade, eu poderia colocar aqui todos os S pertencentes ao intervalo 0 e 1. Tá? O intervalo fechado de 0 até 1. Então, aqui entra o 0. Isso aqui é parecido com a definição lá dos conjuntos no corte de Dedekind. Só que lá tem a união com os racionais negativos. Aqui eu não peguei, eu estou pegando os racionais maiores ou iguais a 0, tá bom? E menores do que 1. Aí aqui para cada alfa i desse eu vou definir o seguinte: o S menor do que I, onde o I pertence ao intervalo de 0 até 1. Então, na verdade, eu estou pegando subconjuntos dos racionais que estão entre 0 e 1, incluindo ambos, tá? Só que quando eu defino esse I aqui, esse I pertencente a esse intervalo de 0 até 1, esse I pode ser um irracional, né? O S tem que ser racional, mas o I pode ser irracional. Olha só, como cada Izinho aqui dentro determina para mim um único conjuntinho aqui, e cada conjuntinho desse aqui é infinito, então se eu quiser uma subsequência convergindo para o determinado I, e nota que esse I que compreende quase todos os números desse intervalo, na verdade ele só não compreende o zero, o que vai acontecer aqui comigo? O que vai acontecer aqui para mim? Se eu quiser que o I seja um valor de aderência, o limite de uma subsequência, basta eu pegar um determinado alfa i aqui e escolher termos dentro dele. Eu posso fazer isso infinitamente. Então ele percorre aí, ele tem essa ideia, né, de uma a subsequência ser infinita, né? Então eu ir pegando termos cada vez mais adiante. Eu posso ficar 1000 termos sem cair dentro do alfa i, mas uma hora vai cair. Uma hora algum termo vai ter que estar aqui dentro. Eu posso ir tomando isso à vontade, tá? Então basta eu escolher a partir de um n0, a partir de um n lá, eu posso escolher todos os termos dentro de um alfa i específico, e aí esse i vai ser o ponto de um valor de aderência, tá? Porque vai ser o limite dessa subsequência que eu estou criando. E como esse i pode ser qualquer número real entre 0 aberto e 1 fechado, eu estou então quase terminando o meu exercício aqui, tá? Falta só eu escolher agora uma subsequência que converge para 0. Como que eu vou fazer isso? Nota que cada izinho eu posso ir pegando valores menores desse izinho e convergindo para 0. Então, se eu quiser criar uma subsequência que converge para 0, basta eu pegar, por exemplo, alfa meio. Depois eu escolho um elemento dentro de alfa 1/4, depois dentro de alfa 1/8, e assim por diante. Sempre pegando o próximo termo dentro do subconjunto do anterior. Ao fazer isso, que é o que eu escrevi aqui, eu vou ter uma subsequência que tende para 0. Tá? Então eu escolho um termo, um valor. O próximo termo eu vou escolher ele pertencente a um intervalo, a um alfa i daquele, tal que o segundo alfa i que eu estou escolhendo tem que ser um subconjunto do anterior. Eu vou fazendo assim por diante. O que vai acontecer? Eu vou estar espremendo esse meu intervalinho ali, do comprimento desse meu intervalinho aí dos alfas i, vão diminuindo, eu vou pegando termos ali dentro, sempre diminuindo. Quer dizer, eu estou pegando uma subsequência que converge para 0. E aí eu termino esse exercício aí. Aqui está explicada essa ideia que eu falei, está aqui escrito, para tentar vocês terem uma visualização do que eu estou falando, e aqui escrito para vocês depois se organizarem, ok?